Discurso de ódio da extrema-direita faz mais uma vítima. Até quando? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 14 de novembro, são agora 5h45 da tarde, e Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, tirou a própria vida na noite desta quarta-feira, 13 de novembro, véspera de eu gravar esse vídeo. Ele jogou explosivos na estátua à frente do Supremo Tribunal Federal e, ao ver que não teve o resultado desejado, deitou sobre uma à espera da explosão. Antes, ele teria deixado outros explosivos num carro próximo ao Congresso Nacional, que, ao explodirem, geraram um efeito parecido com fogos de artifício. Francisco é mais uma vítima do discurso de ódio, misturado com deturpação religiosa, do que a gente chama de bolsonarismo. Ele é mais um entre tantos por aí que acreditam em teses fantasiosas sobre a realidade brasileira, que creem estar em missões divinas para libertar o país do inimigo imaginário do comunismo. Na cidade de Francisco, Rio do Sul, interior de Santa Catarina, um petista está desaparecido há cerca de 2 semanas. José Constantino Cabral Neto, mais conhecido como Zé Ceará, foi candidato a vereador nas eleições deste ano de 2024, assim como Francisco Vanderlei Luiz, candidato a vereador pelo PL. É bem provável que José Constantino tenha sido vítima de alguém com a mesma mente perturbada que Francisco tinha. Investigações vão confirmar isso ou não. A Polícia Federal trabalha com a hipótese de ação coletiva, o que é muito provável. Segundo Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, há grupos extremistas em atividade no Brasil e muitos deles já estão sob investigação da Polícia Federal. Inclusive, no dia que eu gravo esse vídeo, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul identificou outra figura com mensagens de ódio ao Supremo Tribunal Federal, a petistas, nordestinos, negros, população LGBTQIAPN+, enfim. Para Andrei, há indícios que o ocorrido na noite de 13 de novembro foi resultado de planejamento de longo prazo. Francisco Vanderlei Luiz foi mais um cooptado pelo discurso desconexo da realidade, bastante estimulado por Jair Bolsonaro e sua trupe. Durante a campanha eleitoral de 2022, por exemplo, Bolsonaro afirmava que seus apoiadores, aspas, deveriam dar a vida pelo país. Por mais que ele possa alegar que aquilo tenha tido sentido metafórico, muitos de seus apoiadores sempre receberam as falas de Jair e de outros bolsonaristas por aí de forma literal. E com base nesse comportamento de entender as coisas de forma literal, que a extrema-direita mantém boa parte de sua base, a mais imbecilizada, mobilizada. Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, morreu achando estar dando a vida pela liberdade. Francisco era prisioneiro do próprio delírio. E se Bolsonaro e tantos outros golpistas achavam haver chance de ficarem livres, se enganaram. Pode demorar, e até está demorando, mas Jair e seu entorno mais próximo serão presos, ainda mais depois da ação de Francisco em frente ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil não suporta mais conviver com esse tipo de coisa, com esse constante estímulo à tensão extremista, terrorista. O problema é que, mesmo que a devida punição chegue para os golpistas, a horda continuará por aí por algum tempo.
E não tenhamos a ilusão de que não haverá, melhor dizendo, entre os golpistas aqueles que passarão ilesos. Mas antes alguns detidos, punidos, do que nenhum, não é mesmo? Até os bolsonaristas em Brasília já veem a tese da anistia dada como sem futuro. Até porque, depois dessa feita pelo Francisco, qualquer retórica, qualquer possibilidade, mesmo que remotíssima, de anistia foi para o fundo do brejo. Francisco, em mensagens que foram reveladas após o que fez em frente ao STF, afirmava dar início a uma revolução. Aquele senhor, então com 59 anos de idade, perdeu a vida e ajudou a garantir a punição daqueles que tinha como exemplo. Francisco Vanderlei Luiz é mais uma vítima dessa histeria coletiva que assola parte de nossa população. Uma histeria que mistura discurso messiânico com paranoia dos tempos da Guerra Fria. Tudo apimentado com ódio à violência, à intolerância e a um passado nefasto que tentam dar ares de glória. Francisco copiou, por vias tortas, o atentado do Rio Centro em 1981. O Brasil está cansado disso, cansado dessa extrema-direita que esculhamba o já ruim debate público, cansado de todos os dias ter de defender questões civilizatórias diante de ofensivas reacionárias. Até quando conviveremos com isso? Difícil dizer. E essa dificuldade vem, inclusive, do fato de a direita, não a fascistada, digamos assim, não ter força política e eleitoral neste momento histórico em nosso país. Vem do fato de termos uma mídia hegemônica cínica, que finge que figuras como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado ou Ratinho Júnior não serem o que são, extremistas de direita, e os venderem como moderados, mas moderados, sinceramente, do pau oco. Cabe aos setores verdadeiramente democráticos refazerem o pacto social que resultou na Constituinte de 1988. O centro desse pacto, desse novo pacto, é o fim da extrema-direita. É evidente que não se pode acabar com uma ideia, por pior que ela seja. E isso é verdade. Não se acaba com uma ideia assim. Na Alemanha, nós temos a volta do nazismo, esse neonazismo. Na Itália, do fascismo, o neofascismo. Mas o fim, neste caso, o fim na extrema-direita brasileira, significa colocar esse segmento político, esse espectro político-ideológico, no mais completo isolamento. Para isso, entre outras coisas, precisamos que a mídia hegemônica também assuma esse compromisso. Mas não creio que fará isso. E se fizer, será por um breve espaço de tempo. A classe dominante brasileira não liga para o fascismo. Ela se vale dele, inclusive, sempre quando lhe convém. E a mídia é porta-voz dessa classe dominante. Então, para manter os privilégios da classe dominante, vale ter aí um fascismo, o neonazifascismo, um segmento afascistado, o nome que se queira dar a esse fenômeno extremista de direita que a humanidade criou na metade do século XX, na primeira metade do século XX, cujas ideias continuam aí até hoje. Ou seja, cabe aos partidos de fato democráticos, aos movimentos sociais, forçar a classe dominante e, consequentemente, a mídia hegemônica a recuar. Tarefa hercúlea, essa que temos diante de nós. Mas nós precisamos encarar essa luta, precisamos fazer isso. Por mais contradições que esse caminho aflore no seu percurso, porque o Brasil não aguenta mais e não poderá reencontrar o rumo do desenvolvimento com inclusão social enquanto a extrema-direita estiver por aí, naturalizada, ocupando espaços da nossa democracia liberal, contraditória, limitada, elitista, mas é a que temos para hoje. O Francisco é uma vítima dessa construção, desse processo. Quantos outros Franciscos existem por aí? E até quando o Brasil, o povo brasileiro, vai conviver com esse tipo de coisa? Francisco Vanderlei Luiz
é mais uma vítima do discurso de ódio, misturado com deturpação religiosa do que é dessa coisa que gera, que sai dessa coisa que a gente habituou chamar de bolsonarismo, que tem um pé na classe dominante na elite econômica, que foi ungida pela cúpula ou parte das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, essa coisa que não permite o debate público, político, como deve ser, pautado em questões objetivas, em questões de organização social, sempre baseada no falso moralismo, no pseudo-moralismo, com discurso messiânico, surfando na frustração de milhões de pessoas. Que é natural que haja essa frustração, mas em vez de apresentar soluções concretas para resolver os problemas das pessoas, independente do viés que se tenha, do viés ideológico, enfim, fazer o debate correto, concreto, nesse sentido, oferece alternativas, opções extremadas, baseadas em pseudo-leitura religiosa, baseada mexendo com a fé das pessoas, inclusive. E aí vem a frustração. E essa frustração que não encontra eco na vida material, na vida concreta, alternativas, instrumentos de luta para resolver, essas pessoas vão se baseando num devaneio religioso na fé. E os franciscos da vida juram que cumprem uma tarefa divina. Francisco perdeu a vida achando que lutava por liberdade. Francisco, prisioneiro do próprio devaneio que construiu em sua mente, o que colocaram na mente dele. Quantos mais Franciscos virão por aí ainda? Essa é uma resposta que o povo brasileiro precisa dar às instituições, os partidos, os movimentos sociais. Chega dos Franciscos Vanderlei Luiz por aí. Chega dessa coisa, dessa onda violenta. O Brasil não aguenta mais. Nós precisamos retomar a normalidade política no país. E eu estou falando da normalidade política dessa limitada, liberal burguesa, como eu acabei de falar. Mas nessa seara ainda é possível fazer o debate político de forma civilizada, de forma objetiva e intelectualmente honesta, sem ter medo de morrer e sem ver pessoas por aí tirando a própria vida para matar aquelas que elas consideram seus algozes. Então fica a pergunta aí, quantas vidas mais como a de Francisco perderemos ainda? O Brasil perderá ainda. Francisco era esposo, tinha família, tinha amigos. Quantas mais vidas como esta, quanto mais casos como este, de 13 de novembro de 2024, virão ainda.